destruída, porque senão o final vai ser tão trágico quanto a vida desses dois homens que nós vamos falar. Espírito Santo do Senhor possa tomar a frente, nos guiar nessa breve mensagem. O Senhor possa trazer a tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Evangelho de São João, capítulo 4, verso 23 e 24. Seus irmãos, nós desde domingo da semana da quebra da maldição lá da Estouramos Cativeiro, ontem e hoje bateu um cansaço que só Jesus na causa. Nós estamos aqui, isso é natural de ter acontecido, que foram 3 dias intensos de luta. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Podemos nos assentar. Nós vamos falar hoje sobre uma quebra de maldição em que a igreja precisa passar, que é a quebra de maldição em relação à adoração. Provavelmente, se nós estamos falando de adoração, nós estamos falando de quebra de maldição no altar. O altar precisa passar por um processo de santificação, porque é o lugar de onde Deus fala conosco, onde Deus é. E para isso nós vamos voltar lá no Antigo Testamento, e nós vamos falar sobre 2 homens, Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, 2 meninos que desde o seu nascimento foram consagrados ao altar, consagrados ao sacerdócio. Então eles seriam responsáveis pelo sacrifício, seriam responsáveis por fazer com que o povo se santificasse através do sacrifício anual. Então, desde o êxodo do Egito, desde a saída do Egito, Deus deixou claro que o povo não poderia adorá-lo da maneira que quisesse. A adoração não é como eu quero, da maneira que eu acho, ou do jeito que eu bem entendo. Toda adoração, ela tem princípios para ser feita. Assim como uma consagração maligna através de encruzilhadas, de cachoeira, tem uma ordem de como fazer. Fala, vocês vão imolar, vocês vão sacrificar alguns animais, vocês vão levar para o ritual vela tal corpo, bebida tal, enfim, até as trevas têm o seu jeito certo de fazer as coisas. E a igreja está inovando demais na quesito de adoração. Na verdade, a igreja está inventando moda. Tem líder tomando decisões que não cabem a ele, tem pastor fazendo coisas que não é da alçada dele. Nós temos um processo natural e que Deus determinou que seja a adoração e de como portar e usar o altar para que ele realmente possa ser adorado. Desde a saída do Egito, ele deixou bem claro, não é do jeito que vocês querem. O sacrifício é assim, vocês têm que imolar, vocês têm que trazer um animal uma vez por ano, vocês têm que celebrar a Páscoa. Então não é assim, não, eu vou celebrar a Páscoa amanhã, porque eu não quero celebrar naquele dia. Porque naquele dia vai ter aniversário da minha mãe, e eu quero fazer um maná especial. Porque é tudo para os judeus no deserto, andava em torno do maná, era bolo de maná, nós temos o caldo de milho, né, que vem do milho, era caldo de maná, era maná, pão de maná, era maná, suco de maná, era maná natural, tudo vinha do maná. Eu falava, mas nesse dia é aniversário da minha mãe, eu quero fazer um bolo de maná especial para ela. Não, naquele dia era o dia da adoração e acabou.
qualquer que fosse a outra coisa que tivesse naquele vídeo, você vai nascer. Nem, eu creio que Deus não permitia, Ele não deixava nem criança nascer no dia. Ele segurava a mãe para que nascesse no outro dia. A adoração estava em primeiro lugar. A adoração era o princípio fundamental. E não era como eu desejava que ela fosse, mas como Deus tinha determinado. Tudo na adoração era uma regra determinada. Ela devia de seguir a adoração bíblica, ela tem padrões exatos. Vocês adorem assim, vestido assim, não olhem para tal lugar, não se cheguem perto do monte, não se curvem diante disso, daquilo, daquilo outro. Então eram padrões exatos. Não comam fermento, não comam isso, não bebam bebida forte. Nesse dia, não tenham relações com seus cônjuges. O sacerdote, para sacrificar, para adorar, ele não podia ter um pelo no corpo, do dedo até a cabeça, ele tinha que raspar todos os pelos. Se tivesse um pelo, um pelinho de barba, ele entrava e morria, consumido pelo fogo de Deus. E nós vamos falar de onde vinha esse fogo. Se ele tivesse tido um sonho erótico, ele entrasse e morria. Se ele tivesse tido um tal de poluição noturna, isso acontece muito com os meninos, adolescentes, poluição noturna, ereção involuntária e ejaculação involuntária durante a noite, ele morria. Se ele tivesse discutido com a esposa, ele morria. Se ele tivesse chegado próximo da esposa, tocado da esposa, ele morria. Porque tinha regras, eram determinadas por Deus. Aí ele sabia, nós vamos adorar, e se ele falhasse, o povo todo falhava. Porque o sumo sacerdote representava o perdão do pecado, ou melhor, o brilho do pecado daquele povo em relação ao seu corpo. Então, o adultério, a profanação disso, a profanação daquilo, dependia daquele sacrifício. E se ele tivesse um sonho que fosse, ele morria. Mas como tirava o sacerdote lá dentro? Porque quem entrasse lá morreria também. Então era preciso amarrar uma corda no pé do sacerdote. E o sacerdote tinha sinetas na barra da sua escola. Então ele andava de lá para cá, fazia barulho de sino. Se ouvisse um som de alguém caindo e os sinos parassem de tocar, tinha que se puxar o sacerdote pela corda amarrada na perna, porque ninguém podia entrar naquele lugar senão morreria. Ele colocava a sua vida em risco para verdadeiramente adorar a Deus, para verdadeiramente sacrificar pelo povo. Porque é que hoje, no altar das igrejas, sobe qualquer tipo de pessoa, porque canta bem, porque tem um dízimo bom, porque é empresário, porque se veste bem, porque tem um bom carro. Você que é santo, não mudou nada. Deus não recebe nenhuma adoração vinda deste altar se não for em conformidade com os padrões bíblicos. O pastor me ungiu. O pastor não unge ninguém, quem unge é Deus. O pastor confirma a unção. Para eu estar aqui hoje, eu fiz um ano do Instituto Teológico Quadrangular. Nesse ano foi um ano muito complicado. Porque não é só um instituto, você está sendo preparado. Quem tem ministério tem que passar pelo instituto. Só que hoje tem online, na minha época era presencial. Eu trabalhava o dia inteiro. Pegava minha bicicleta, saía, andava uns 8 quilômetros. Olha. A bicicleta não, era a minha bicicleta. Era a minha bicicleta. Eu andava 8 quilômetros, depois de trabalhar o dia inteiro, até às 6. 7 horas tinha que estar no instituto, descia do bairro onde eu morava até o centro de Jacareí, acabava 10 horas, aí a gente saía para voltar para casa, mais 8 quilômetros, subindo o morro de bicicleta, porque eu morava no bairro alto de Jacareí. Depois que eu fiz um ano, o meu pastor chegou em mim e me disse: prepara os documentos, que eu vou te elevar a obreiro, não a pastor,
Ninguém vai a pastor, a obreiro credenciado. Aí eu tive que juntar documentos, gastamos para juntar documentos. Depois que eu juntei os documentos, foi para o superintendente. Tive uma entrevista com o superintendente, tive uma prova, e depois da entrevista e da prova, eu fui aprovado pelo meu pastor, pelo superintendente. Agora manda para o conselho estadual. Lá no conselho estadual, na comissão de educação, na comissão de ética, eles analisam o meu documento. Se tiver um nome no Serasa, não vai. Se não for casado, não vai. Se tiver processo judicial em aberto, não vai. Se não for batizado com o Espírito Santo, não vai. Aí eles aprovam, o conselho estadual me aprovou. Aí vem lá, você está aprovado. Já é obreiro? Não. Tenho que ir para a convenção. Antigamente eram 3 dias. E eu trabalhava, eu tinha que ir, eu tive que negociar com o meu chefe para ficar os 3 dias indo e voltando para São Paulo. Sem dinheiro. Todo mundo ia comer no restaurante, a gente comprava uma marmita ali perto do Ibirapuera, sentado para comer na calçada, e todo mundo passava. Eu olhava com desprezo. São pastores grandes, pastores que hoje são grandes, esquecem que um dia foram pequenos. Eu olhava com desprezo, lá vai lá. E a gente ali comendo cabeça baixa, mas conversávamos entre nós, falavam, um dia Deus vai nos honrar. E tudo isso vai valer a pena. Voltava de São Paulo para Jacareí, chegava de madrugada, 2 horas da manhã, para tomar um banho, 4 horas da manhã tinha que estar em pé para voltar para São Paulo de novo, isso para 3 dias, para ser apresentado no último dia, no altar da convenção. Depois voltava de lá, o Conselho Estadual mandava para o Conselho Nacional e a gente recebia uma carteirinha de obreiro credenciado, auxiliar de pastor, não pastor. Eu seria auxiliar do meu pastor. Aí o meu pastor tinha que falar assim, agora está na hora de você ser pastor. Vou te enviar para uma obra. E pedir autorização para o meu superintendente, que mandava o pedido para o Conselho Estadual, para o Conselho Estadual mandar para o Conselho Nacional, para do Conselho Nacional vir a nomeação como pastor titular nomeado pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas tive que cumprir todos esses ritos. Eu não posso chegar aqui, abrir uma igreja e falar assim, agora eu sou pastor da Quadrangular. Para ser missionário nessa igreja, tem que ter aberto pelo menos 5 obras. Ter feito missões. Nós fizemos missões. Nós abrimos obras. Nós enviamos pastores. Se nós quiséssemos, nós poderíamos usar o tipo de missionário nessa igreja. Tem gente que não ganhou uma aula em missionário. Tem gente que nunca fez um batismo, é pastor. Não é, irmãos. Nós não podemos ultrapassar a frente das normas estatutórias. Eu não posso consagrar o seu filho sem o seu filho ter sido registrado. Eu não posso fazer o seu casamento sem ter feito primeiro no cartório. E hoje está invertendo tudo. Chegou na igreja, canta bem, amigável, sobe aqui. Sobe aqui. Eu vou dar um jeito. Ah, mas você não paga ninguém, mas sobe aqui, você pensa, sobe aqui. Aí enche o altar de maldição. Sabe o que impede o crescimento da igreja? O altar profanado. Não, pastor, é a santificação do altar. Aí o líder não é dizimista. Se líder não é dizimista, não pode ser líder. Líder comigo, não devolveu o dízimo 2 vezes, sentou. Não é porque eu quero, porque está no estatuto, e porque eu sou dizimista, porque o seu dízimo abençoa as pessoas que vêm na igreja também, porque essa porta está aberta. O ar que agora precisa fazer esse cisterna, aí vai precisar mexer com gasto financeiro. O bebedouro que nós estamos estudando, né, e outras coisas que nós estamos planejando, são vocês que preocupam com o dízimo e oferta. Se eu ficar pensando, não vou, eu estou amaldiçoando também o altar, porque eu sou líder. Não pode, queridos. Tem regras para isso. Aí 2 homens chamados Nadab e Abiú não quiseram seguir os ritos, os padrões exatos. Somente os sacerdotes, após a purificação, eles tinham que se purificar, podiam oferecer sacrifícios no Antigo Testamento.
E o sacrifício era no tipo, na qualidade, na quantidade exata determinada por Deus. Para uma família grande, é um cordeiro. Para uma família pobre, pode ser 3 pombos, 3 bolinhos. Se a família é pequena, pode juntar com a outra. O pão da Páscoa não pode ter fermento, não, mas eu gosto de pão do torresmo. Vou comer pão do torresmo, já morri na hora. Então eles não quiseram. E eles começaram a querer inovar o altar. Vocês já ouviram falar de fogo estranho? Não é um fogo que eles vêem, é o pecado deles. Essa haste de 7 bases chamada menorá tem 6 bases no mesmo ritmo. Pode reparar que a do meio é maior. Aquilo ali era a única luz do tabernáculo. E ela era acesa, ela era de ouro puro batido, castiçais na ponta delas, com azeite puro, especial, onde se acendia com uma única tocha. A mesma tocha que acendia uma vez, depois da limpeza, de purificar aquilo. E se acendia de novo com a mesma tocha, com o fogo no mesmo lugar, daquele lugar, com um escrevitador, uma tocha, tirava a chama de lá e sacrificava aqui, tirava a chama de lá. Todo sacrifício, o fogo era daquele lugar, era o fogo de Deus, era o fogo determinado. Dali vocês podem sacrificar, porque aquele fogo, 6 bases. Sabe o que representa as 6 menores? Representa o homem. 6 é o número do homem. Qual é o número do anticristo? 6. 6 é imperfeito. 6 é o meu número. 6 é o número do pecado. Por que o candelabro, o menorá, tem 7 bases? Porque o 7 é o número de Deus. E por que a 7ª é a do meio? Porque Deus está no controle de tudo, do norte ao sul, do leste ao oeste. Ele é o centro, Ele é a base. É Ele quem determina. Do meio, da base do meio, saiu o fogo do sacrifício. O que é que eles faziam? Mas você vira batismo. Isso é a mesma coisa. Vocês sabiam que a igreja cresce por repetição? Nós somos numa praça. No primeiro sábado do mês que vem nós vamos naquela praça. E todo sábado nós vamos estar em uma praça ou na mesma para virar repetição. Eu vou começar as terças-feiras aqui, escola de líderes. É um culto, só que ensinando a escola de líderes. Como a escola de líder, nós vamos aprender o que é um líder de célula, o que é um anfitrião, o que é um Timóteo, o que é um anjo da guarda, como ser um anjo da guarda, como cuidar de uma alma, como ganhar uma alma, como fazer para Jesus alcançar aquela família. Essa semana para nós descansamos ontem. Hoje aqui, amanhã em Pacaembu, na nossa casa de paz, na casa da irmã que batizou. Quinta-feira a pastora vai fazer o exame trufano de manhã. À noite nós estamos no culto. Sexta-feira nós temos casa de paz também. Acho que a Jéssica vai estar de fora, casa de paz, na casa da Jéssica aqui. Porque quem batizar, nós vamos na casa por 8 semanas acompanhando. Depois dessa casa de paz, a pessoa fala, eu quero continuar, a gente abre uma célula. Sábado, o Cine aqui, que você vai trazer um jovem com você. Não traga criança, por favor, senão vai atrapalhar. A mensagem não vai ser passada. No sábado aqui, domingo aqui, aí na segunda a gente descansa. Quem sabe segunda-feira que vem eu vou dar uma pescada? Quem sabe? Mas tudo isso tem uma direção, é repetição. É repetição. O nosso cérebro aprende por repetição. Se você repetir 100 vezes o mesmo hábito, você não tem mais dificuldade. Por exemplo, se você acordar 100 dias, 4 horas da manhã, o seu corpo se acostuma e acorda sozinho. Se você começar a andar, fazer caminhada, mesmo que você nunca tenha feito, em 100 dias, o seu corpo está pedindo. Hoje eu fui correr de novo. O meu corpo, toda a tarde, ele pega essa corrida. Ele quer correr porque ele se habitua. É o hábito. O hábito nos faz crescer. O hábito nos faz acostumar. Eu não venho na igreja. 100 cultos na igreja, não sai mais. 3 semanas sem vir na igreja, não volto mais. E aqui,
O fogo do altar devia vir de lá. O próprio Deus havia acendido aquele altar. A adoração verdadeira nunca foi uma expressão de criatividade humana, mas uma obediência às formas de adorar o Senhor. Não foi uma expressão de criatividade. Vamos fazer o culto gira-gira, vamos fazer a adoração espontânea, vamos fazer a adoração esponteante, dessa forma, vamos nos vestir de saco. Não precisa nada disso, é só seguir a Bíblia, é só fazer do jeito que Deus manda, tendo a vida correta, sendo leal aos princípios, sendo um marido de uma só mulher, mulher de um só homem, criando os filhos na disciplina do Senhor, sendo dizimista, sendo ofertante, sendo abençoador, vindo nos cultos, sendo receptivo aos pobres. Quando alguém precisar e você puder, sempre ajude, porque quem empresta aos pobres, a Bíblia diz, quem dá aos pobres a Deus empresta, e Deus não deve nada a ninguém. A adoração na Santa Ceia, vestir a melhor roupa. Eu não gosto muito, vocês perceberam, eu não gosto muito de terno, ainda mais aqui. Gravata eu não uso mesmo. Terno, meu pescoço, que eu tive um problema de hipotireoidismo e me irrita, ela me irrita, então eu não uso gravata. Então eu ponho o social na ceia, ponho meu terno e venho colocando. Se vestir decentemente, falar decentemente, seja o seu sim, sim, não, não. Falou sim é sim, falou não é não, custa o que custar. Não mude sua palavra, não minta jamais. Aí sim nós vamos adorar e o céu vai descer. Porque são os princípios, não é como eu quero. Não é criatividade, eu vou adorar plantando bananeira hoje. Vou adorar, vou plantar bananeira. Pode plantar bananeira deitado, em pé, pulando, dançando. A adoração não é como eu quero fazer, a adoração é como Deus quer que seja feita. O Elo e Nadab e Abiú, filhos de sacerdotes, decidiram adorar a Deus do próprio jeito. Usaram fogo, não dali, mas de um outro incenso. Talvez eles não pegaram fogo da base do meio, pegaram da primeira, que estava mais perto. Talvez eles estivessem cansados naquele dia. Vamos pegar essa primeira aqui, vamos essa mesmo. A hora que eles colocaram o fogo, que não era para colocar, porque as 6 bases representam o homem, e a base do meio representa Deus. A base do meio representa a obediência, tanto é que a do meio está acima das outras. Todas as outras estão abaixo da do meio. É só daqui que pode pegar o fogo da adoração. Eles pegaram daqui, porque não tinha outra luz ali no tabernáculo. Não tinha outro fogo. Então eles erraram. Aquilo ali não era de Deus. Mas não basta ser de Deus. Tem que ser de Deus. E fazer do jeito que Deus deseja. Tiraram daqui. A Bíblia diz que o fogo que eles tiraram, que não era para o sacrifício, voltou contra eles e os matou. Porque eu não sei o que deu na cabeça. Querer inovar, vai lá e tira do meio. Tão perto, porque aqui está mais perto de mim, e às vezes eu quero aquilo que está mais perto de mim. Já reparou que as pessoas têm dificuldade em aceitar Jesus hoje? Eu não vou desmarcar, nós vamos fazer um batismo no final do mês, vocês vão ganhar a aula. Mas tem que trazer essas pessoas para a igreja, para o fogo. Como que a base para uma igreja? O que ela prega? O que ela ensina? Como é a vida de quem prega? Como é a vida de quem ensina? Eu estou sendo abençoado na igreja? Só de ontem, hoje eu já ouvi 2 testemunhos. Um de cura de um tendão rompido. No primeiro dia que nós chegamos aqui, a pessoa nem estava na igreja, a outra pessoa orou, o tendão estava rompido, comprovado pelo médico. Não é igual aquele que fala que nasceu sem corda vocal, não, comprovado pelo médico. Ia ter que fazer uma cirurgia. Tendão rompido. Deus bota o tendão no lugar. O milagre está para acontecer se nós nos santificarmos. Dá trabalho? Dá. É bom? Não é bom. O pecado, diferente do que pensam, é agradável. Senão ninguém pecava. Se o pecado fosse um prato de jiló, alguém comeria?
comeria jiló todo dia, no almoço e na janta, no almoço, na janta, no almoço, na janta, jiló? Não comeria. A gente enjoa, por exemplo, se você comer frango todo dia, você já enjoa de frango. Imagine jiló todo dia. Pecado é uma torta, é um pudim no outro, é um bolo no outro, é uma feijoada, é um caldo, é um suco. O pecado, ele é atrativo. Por isso que é difícil lutar contra o pecado. Você tem que abrir mão do prazer, tem que colocar a vida em dia, tem que colocar a vida em ordem. E nós não viemos aqui agredir ninguém. Eu vim aqui pregar o Evangelho. Só que o Evangelho tem que ser pregado da maneira como ele é. E às vezes eu não gosto. Mas não é que eu gosto, é como tem que ser. Porque a porta ainda continua estreita. E não importa o nosso físico aqui na terra, mas se eu engordar um pouquinho, espiritualmente falando, eu não passo na porta. A porta é estreita, o caminho é apertado. Eles usaram o fogo de um incenso não autorizado. Levíticos 10:1 fala sobre isso. E fala também, uma parte fala: o fogo arderá constantemente sobre o altar e não se calará. Mas em Levíticos 10:1 fala que eles não tiraram o fogo de lá. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Não era deles, era o de Deus, era dali, não deles. Eles levaram o fogo de fora. Eles levaram de fora e puseram neles fogo. Lá fora colocaram fogo no incensário deles, não no de Deus. E colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho, não aquele que Deus conhecia. Ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que Deus não lhes ordenava. Eles pegaram o incensário deles. Vamos levar o nosso é mais bonito. Puseram fogo lá de fora, trouxeram para o altar e ofereceram a Deus algo que Deus nunca quis. Deus não quer saber da minha carnalidade, Deus quer saber da minha aliança comigo. E o fogo do altar os consumiu. Talvez tenham tentado inovar, apenas isso. Talvez eles tenham tentado fazer algo diferente, para deixar um legado, para todo mundo saber que fui eu que fiz, que não foi igual. Vamos lembrar de nós. A grande transgressão foi apenas um detalhe técnico, não foi apenas um detalhe técnico de levar o incensário, mas uma quebra de princípio. Não foi um detalhe técnico, foi uma quebra de princípio. E todas as vezes que eu não cuido do meu casamento, eu quebro o princípio. Todas as vezes que eu não cuido da minha família, eu quebro o princípio. A Bíblia diz que aquele que cuida do Senhor, que quer cuidar da igreja do Senhor, cuida primeiro da sua casa. Que quem não cuida do que é seu, jamais cuidará, porque de Deus está escrito na Bíblia. E está cheio de gente vagabunda, que não gosta de trabalhar, abrindo igreja para viver do dinheiro da igreja. Isso é tocar no que é santo. Irmãos, nós não tocamos no que é santo. Meu cara está lá quebrado, lá já faz o quê? Não pode ir para onde? Porque a peça está quebrada. Nós não tocamos em nada da igreja para pular um dia. A igreja prosperou, agora eu vou ter meus princípios. Aí eu vou lá e vou estar lá. Eu não posso tocar no que é voltar. Eu não posso tocar no que não é meu. Não é meu. Domingo nós vamos trazer um alimento para a primícia. Não é apenas trazer um alimento, é trazer um alimento sabendo que eu estou levando para o altar. Isso aqui, esse cereal, ele representa a minha prosperidade. É seguir diretriz. Lembra que eu falei, não enche a bexiga sem eu falar, tem que ter direção. Tudo é diretriz, tudo é comando. Se não houver comando, vira bagunça. Todo mundo fala, todo mundo canta, todo mundo prega, ninguém entende nada. Ninguém sabe que direção tomar. Então aqui, não foi um detalhe técnico de fogo daqui e fogo dali. Mas o princípio essencial, não cabe ao ser humano decidir. Não cabe ao ser humano querer fazer diferente. O Evangelho é simples.
É só fazer do jeito que tem que ser feito. É só pregar como ele é. Não fica tentando inventar porque eu acho. Sabe aquela passagem de Jesus falando: eis que eu coloco diante de ti, eis que estou à porta e bato? Melhor dizendo, estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir, abrir, eu vou entrar. Jesus não está falando que está batendo no nosso coração. Jesus está falando da igreja de Filadélfia: olha, eu sou o fundador dessa igreja. Só que vocês não me deixam mais entrar nela porque o pecado aí está grande. Mas eu estou batendo na porta. Se vocês abrirem a porta da igreja e permitir que eu entre, eu vou fazer uma festa com vocês. Mas vocês têm que deixar eu entrar na igreja. Vocês têm que permitir a minha volta, o meu retorno. Eu estou batendo, mas vocês não querem me ouvir. Vocês não me deixam entrar no lugar que me pertence. Jesus é tão educado que ele não chega dizendo: aqui quem manda sou eu, ele bate. E se a igreja não quiser ouvir, ele vai embora. E a igreja vira um governo de homens. O homem faz o que quer, mas um dia o fogo estranho vem e o consome. Um dia o fogo estranho vem e o destrói. Trataram o santo como comum, foi o que eu disse na pregação do sábado. Deus não tolera que toquem no santo como se fosse comum. Seu corpo é santo, o dízimo é santo, a santa ceia é santo, o batismo é santo, a unção é santa. Deus não tolera que eu toque. Tem gente ungindo por aí passando mal porque isso é santo. Não é brincadeira. Deus não tolera tratar o santo como comum. E para concluir, sinceridade não substitui obediência. Aí eu sou sincero, mas não é obediente, não adianta não. Não cabe ao homem decidir a maneira de adorar. E por último, criatividade não pode violar santidade. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, que a Aline Barros, ela abriu o Carnaval de São Paulo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Inventaram até, isso é verdade, com o tempo, filme, pornô, gospel. Só muda as letras lá da tradução, se for assim: aleluia, oh glória a Deus, pornô, gospel. Estão inventando agora, falaram que as bebidas sem álcool são gospel, coisa nenhuma. Se eu estava correndo, alguém peguei ali e fui descer a hora que desce para ir sentido a outra entrada. E eu desci no perseguido, quando eu estava subindo para voltar para essa entrada aqui, tinha uma garrafa de champanhe inteirinha em cima da mureta, no trevo da entrada dessa cidade. Não toquei nada, eu só olhei, estava repreendido em nome de Jesus. Isso é uma oferenda, uma oferta, uma adoração. A pombagira. Mas a pombagira não manda mais nessa cidade, porque essa cidade é do Senhor. Os casamentos serão duradouros. Nessa igreja, quem casar é até que a morte separe. Não vai mais a mulher dormir num quarto e o marido no outro. O casal tem que se tocar, o casal tem que se abraçar, o casal tem do encontro que nós vamos fazer, fala assim: toca na sua esposa, pega na mão, toca no seu marido, o seu toque é santo. A Bíblia diz: a mulher é santa, santifica o marido limpo, pelo toque, pelo abraço, pelo carinho, pela palavra. Então nós temos que voltar ao que é santo. E nós vamos orar. Deus abençoe aqui essa casa. Nós vamos orar nesse instante. Na segundo